sejam muito bem-vindos ao programa Fera do Esporte. Hoje vamos trazer aqui um entrevistado para lá de inusitado. Salve, salve, Eduardo Monteiro de Paula, tá bom? E antes de começarmos a entrevista, não se esqueça de se inscrever, compartilhar o nosso programa, tá ok? Eduardo Monteiro de Paula, estou eu aqui dizendo que nós já conversamos tanta coisa aqui nos bastidores, estou até nervoso porque eu acho que eu não vou entrevistar, você é entrevistado aqui. Eduardo Monteiro de Paula, prazer enorme, Dudu, te receber aqui no nosso programa. Ideia do nosso querido amigo Cid, que é o criador desse programa aí, que me trouxe aqui. Como eu falei, o pessoal sabe que isso aqui é uma conversa, né, informal, né, informal, uma conversa informal. A gente se conhece, te conheço desde bem novinho, né? É verdade. Aproveitava vendo você jogar o seu futebol lá pelo Grêmio Guanabara, entre outros craques lá. E é uma honra estar recebendo hoje você aqui no Fera dos Esportes. Quero que você dê as suas considerações iniciais. Olha, Zé, primeiro é uma alegria muito grande. Primeiro porque o que você falou tem fundamento, né? Eu conheci você e a família no desenvolvimento inicial do esporte. Você foi, inclusive, fruto de uma experiência muito bem sucedida, porque quando nós criamos esse projeto, que era uma ação conjunta de várias modalidades, capitaneada pelo Robertinho Caminha Filho, né? O grande Robertinho, do Caco, né, do próprio Patuca, em que a gente tinha um projeto de colocar a nossa natação em grande expressão, e que a gente tinha atletas, e que somos atletas, hoje já não tanto, mas naquela nossa época tudo era baixinho, né? E você foi um dos sucessos. E por que sucesso, Jefferson? Porque não bastava fazer você crescer. Nós tínhamos que convencer a você de que esse era o teu caminho para você chegar. Porque conheço outras pessoas que conseguiram crescer, mas simplesmente mudaram para outro rumo, que é um direito de cada um. Sim. Mas você incorporou muito bem. Então, pode ficar à vontade. Eu sou seu amigo desde quando você nasceu, essa que é a verdade, você e da família. Na época que nossa cidade não tinha tanta gente, né, em que você podia ter... grandes atrações da nossa cidade, basicamente, era quem não ia para a cachaça, ia para o esporte. Né? E o esporte era muito ativo, porque é uma cidade muito pequena. Como toda cidade pequena, o esporte... Você sabia que era um campeão de vôlei, que era um campeão de basquete, que era um campeão... Isso tudo se mesclava em um determinado momento. Manaus era tão pequena, Jefferson, e você sabe disso, não podia ter festa no Rio Negro e no Olímpico, porque uma das duas ia ficar vazia. Né? Você sabe disso. Então você tinha que ter opção. Não, hoje vamos fazer no Rio Negro, bora. Aí o pessoal da gente, não, mas tem que ser aqui. E eu estou falando de Bancreve, aí tem um monte de coisa. Por quê? A cidade era muito pequenininha, então você não tinha capacidade de fazer 2, 3 festas. Também era uma cidade pacata, o pessoal ainda botava a cadeira na rua. Aqui nesse Guanabara, você não chegava por aqui nunca. Grande, né? Guanabara. Grande Guanabara. Então, a gente tem muita história para contar e boa parte dela você e a família estão envolvidos. Obrigado, Dudu. Você realmente faz parte de todo esse projeto aí, esse processo que nós chegamos, né? Mas me conta uma coisa aqui. Estava falando inicialmente que tu fazia engenharia, não é isso? E o que aconteceu aí nessa tua trajetória? Quem te puxou para o jornalismo esportivo? Olha, eu vou resumir a história. Naquela época, para você sobreviver financeiramente, você tinha que ser o médico, o bancário, deixa isso, bancário, né? Isso, né? Bancário era muito bom. Médico, bancário, engenheiro, o advogado, só sem essas 3 profissões na sua vida. E o meu pai alternou que todos nós devíamos fazer engenharia. Todos nós fazíamos engenharia, porque era um caminho que ele tinha galgado e achava que todo mundo... E fizemos isso. Acontece que Deus também quis colocar minha família no esporte através dos meus pais. E o meu irmão mais velho, o Edgar Monteiro de Paula Filho, foi o primeiro atleta do Amazonas a ser chamado para uma seleção brasileira de voleibol. Na época ele era alto pra porra, né? Ele não chegou perto de você, mas ele era muito alto. Uma estrutura física, muito física. Além de que ele era uma figura muito desconfiada, mas não confirmada, que era o Demolidor, né? Que era o sucesso. Olha aí, o meu irmão Edgar foi o Demolidor. É verdade, eu assistia direto com meu pai, todo né? Todo mundo ia ver aquela luta, né? Você vem em preto e branco, mas ele dava medo, ele entrando andando com o movimento, né, de luta. Que legal, que bacana, bom lembrar. E durante a época da seleção brasileira de voleibol, ele sofreu um acidente
e estourou o joelho. Durante 90 dias ele ficou de castigo lá no Pedro de São Paulo e viu um negócio diferente lá, que era a introdução do handebol no Brasil. Fez uma conexão com meu irmão Evandro, que estava na Alemanha fazendo um curso técnico de mecânica, e os dois, quando voltaram, um trouxe 5 bolas de handebol e o outro trouxe... as regras, regulamento? Os regulamentos. E fizemos aqui o primeiro jogo. Olha que bacana. Neste ínterim, a Rede Amazônica foi criada e o Felipe Dal queria alguém que falasse de esporte amador. Felipe Dal, dono da Rede Amazônica. Rede Amazônica. Aí ele queria alguém que falasse de esporte amador. Futebol profissional já falava, o Zé Augusto, que você conheceu com certeza. Zé Augusto, Orlando Rebelo, Luiz Eduardo. Ícones aí, né? Aquele cara, tudo já estavam lá. E ele convidou meu irmão. Santos. Ele convidou meu Evandro, meu irmão Edgar. Aí Edgar chegou em casa e disse, pô, Dudu, tu é gaiato, tu ri pra todo mundo, vem comigo. Foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Aí eu vou contigo. E era gaiato mesmo, né? Brincava direitinho. Com 2 anos ele se formou, eu estava praticamente no último período de engenharia. Aí fomos entregar para o Felipe Dal, e o Felipe Dal disse, pera um pouquinho. Edgar, você vai ser um bom engenheiro, mas eu acho que o Dudu vai ser um bom jornalista. Olha aí. Foi quando eu me tornei jornalista, e ele tem razão, ia ser um péssimo engenheiro. Eu era bom de cola, mas era muito ruim de cálculo. E foi como eu nasci no esporte para a Rede Amazônica, fazia um programa chamado Flash do Esporte Amador, e lá fiquei durante 44 anos consecutivos. Quer dizer, então, que Felipe Dal foi o grande responsável pela sua entrada nesse setor aí de jornalismo esportivo. Ele é o responsável. Né? E, Dudu, tu te lembra, assim, por um acaso, do primeiro programa, assim, como é que foi? Porque a gente também está iniciando aqui o programa, né? Todo mundo sabe que eu não venho dessa carreira esportiva aí, né? Como jornalista, não fiz curso nem nada, mas a gente foi chamado pelo Cid, como eu comentei agora há pouco. Grande Cid. E a gente está aqui apresentando esse programa, porque é importante demais a gente trazer pessoas como você, que fazem parte de todo o início da história do esporte no Amazonas. Podem ter até pessoas mais antigas, que a gente não conheceu, mas fazem parte daquela geração que nasceu junto ali da gente, né? Então, assim, o começo da história? Como é que foi a tua primeira entrevista? Quem que tu levou, tu te lembras dessas pessoas? Lembro. O Flash do Esporte Amador era um programa que levava eu a todo sábado, de 11 a meio-dia. Naquela época, pouca gente sabe, é bom, está aqui uma oportunidade para você conhecer a história da comunicação no Amazonas. Naquela época, a Rede Amazônica só transmitia Band. Era Band. E não existia satélite. Então, olha lá, não existia satélite. Vinha tudo de avião. Ou numa cesta, a fita, era uma fita que, na verdade era uma fita de rolo assim, grandão, né, de 4 dedos. Caramba. De 4 polegadas. Você vê a dificuldade, né, que era para ser. O quê? Agora tu imagina o interior, que a gente mandava para o interior, Itabatinga tinha 30 dias atrasado para ver. Mas não existia satélite. E, então, o que nós fizemos na época? O esporte local, nós gravávamos com a máquina de filmar Super 8. Certo. Quer dizer, começou com 8mm, porque 8mm não tem som. E depois a Super 8 já vinha com som. Então não podia ser à noite, porque a iluminação das nossas quadras de ginásio eram todas paupérrimas. Não tinham a quantidade de luz suficiente para a câmera ler leitura. Então tinha que ser durante o dia. Olha aí. Esse a gente gravava os eventos esportivos durante o dia, à noite era impossível. E eram vários esportes, no caso. Tinha, mas nós era uma cidade pequena. Agora não tinha ginásio, tá? Não tinha ginásio. Não tinha ginásio. E aí nós fizemos essas imagens, mandava para São Paulo, lá no laboratório da Kodak, eles revelavam e uma semana depois chegava, você projetava no espelho, a câmera filmava no espelho e passava no ar uma coisa que ia acontecer. Isso é uma história. Há uma semana atrás. Então, foi assim que nós começamos a fazer a nossa modalidade. Depois, com o passar do tempo, criou-se lá o vídeo, né? E você me permitir só contar uma história claro, um pouco antes? O programa é todo seu. Vamos lá. Eu tinha mais ou menos 12 ou 13 anos. Isso já faz muito tempo, tá? Já faz muito tempo. A dona Sadir Hawashi resolveu criar um canal de televisão a cabo. Atenção, você que está me ouvindo, você vai estar ouvindo a história da televisão na Amazonas. E aí, como era que é uma televisão a cabo da época? A cabo mesmo. Ele botava uma câmera, 10 cabos saíam da câmera, tinha 10 monitores, porque não tinha televisão no Amazonas. Era só rádio.
Só rádio. Bom, e aí eu estava no Olímpico Clube, tinha um tal de Juventude, eu fazia a imitação do Louis Armstrong, então eu estive participando dessa primeira imagem da televisão. Isso não foi gravado porque não existia videotape na época. Então, passaram-se muitos anos, a TV Amazonas já, Band, nós trouxemos para a Amazônia o Campeonato Pan-Americano de Handebol, que é uma história que eu vou contar daqui a pouco para você. E aí, por incrível que pareça, eu estou na redação, eu já era o editor-chefe da Rede Amazônia, de esporte. Aí toca no telefone um vozeirão extraordinário, chama-se Luciano do Vale. Luciano do Vale. Ô, Dudu, é o seguinte, vai ter o campeonato aí, eu quero essa imagem. E eu disse, Luciano, maior prazer, só que eu só posso filmar, porque eu não tenho videotape. Ele mandou um vídeo para cá e eu fui o repórter. Então, a primeira imagem do Amazonas para nacional. todo o Brasil, em vídeo gravado, o repórter era eu. Olha aí. Então, eu tinha participado daquela... Salve, salve. É isso mesmo. E aí, mais um fenômeno. Praticamente 30 anos depois, a Globo contrata o Faustão. E o Faustão, todo final de semana, ele ia para uma capital com o satélite. Então, o advento do satélite, a inauguração do satélite, foi o programa do Faustão lá e nós aqui transmitimos. Eu tenho isso gravado, depois eu vou te mandar, bacana, que é interessante. E lá estava eu. Então, quis Deus que eu estivesse nos 3 pontos mais. Então, a primeira imagem, satélite do Amazonas para o mundo, o repórter aqui era eu. Deu uma cagada danada, porque deu umas confusões lá, mas eu não sei se a gente pode falar agora, porque tem tanta história para contar. Pode sim, não tem problema nenhum. Não. Esse programa, o produtor do Faustão ligou, e eu era já uma das pontas da Rede Amazônica. Disse, o que é que você vai apresentar? Rapaz, eu vou apresentar 3 animais, porque aqui o importante são animais. Então tá produzido, tá produzido. E aí começaram as cagadas de verdade. Quando o Faustão me chamou, veio um guarda e colocou uma arara no meu ombro. Para você conhecer a arara, ela fecha as suas garras. Rapaz, aí começou a me enfadar. Oi, Faustão! Eu tenho isso gravado, eu vou te mandar, Faustão. Deve ser hilário. O que é isso aí, Dudu? Isso é uma arara! A cara era essa. Ela é toda colorida, fala muito, parece contigo, não sei o quê. E graças a Deus o cara tirou a porra da arara do meu ombro. E aí o cara entrou com 2 onças, uma preta e uma onça. E aí o Faustão, rapaz, isso é perigoso. Eu disse, não, rapaz, isso aqui é do Círio, estão domesticados. Aí eu meti a mão na cabeça da onça, tudo bem. E aí aconteceu a cagada maior. Agora eu vou te mostrar o terceiro animal, que é uma cobra jiboia. É mesmo? Aí, qual era o esquema? O cara saía com a onça para cá e ele entrava com a cobra para cá. Rapaz, o cara fez a cagada, a onça, mordeu ao vivo para todo o Brasil, a onça, e a cobra lá. Meu Deus do céu. E aí o Faustão ria. E aí, vai dar uma esticada. Eu nem ouvia mais o Faustão. Porra, para com essa porra aí. Para resumir a história, o sargento que tomava conta, corria, eu com cando olho vi ele correr com um teçado na mão, você vai cortar a cobra ao vivo para todo o Brasil. Ele deu nos ovos da onça, pá! Aí a onça largou a cobra, tudo bem. Passou, terminou. Quando terminou o programa, o cara lá do Faustão me ligou, porra, parabéns! A audiência lá em cima, vai pastar, filha da puta, eu tava com medo da onça querer me atacar com a porra dessa cobra. Para resumir a história, nós fomos processados por todas as associações de proteção de animal do Brasil. Deixa eu recuperar aqui. Eu imagino. Lógico, né, porra? Mas o que eu quero contar, o que eu quis dizer para você? É que Deus me colocou nesses 3 momentos importantes da televisão amazonense, no qual eu vivi intensamente. Pode dizer que foi o início, né? Foi quando nós começamos a nos integrar com o mundo inteiro, até essa revolução gigantesca das comunicações, que é a diminuição a diminuição de equipamentos necessários para você fazer. O que é que nós estamos vivendo aqui? Há 15 anos atrás seria impossível de fazer. E aí, foi assim que eu entrei na televisão, né? Eu entrei, na verdade,
por meu irmão achar que eu era gaiato. E eu era gaiato mesmo, acabei ficando e fiquei esses anos todos. Estou de volta agora. Mas que bacana, que história. Eu acho que isso que é interessante, acho que quando a gente traz as pessoas para o programa, a gente poder saber desses detalhes, eles são interessantes demais, porque você realmente está contando o início de tudo. Do programa, né? Como é que nasceram essas coisas. Eu tive a honra eu acho que aos 13 anos de idade, fui campeão da Travessia Almirante Tamandaré. Isso. E foi você quem fez. Inclusive, eu vou contar aqui um fato super engraçado, porque eu não sei se o Dudu se lembra, o programa era apresentado aos sábados. Acho que era o Globo Esporte. É isso mesmo. Era apresentado aos sábados. E eu estava exatamente na casa do saudoso Caco Caminha. Caminha. Ele tinha me levado para a casa dele para me dar estrutura de alimentação e tudo mais, treinamento, para eu poder participar da Travessia Almirante Tamandaré. E eu me lembro que eu estava no quarto quando ia começar o teu programa. E o Caco saiu do quarto. Saiu. Aí ele voltou alguns minutos depois rindo. Aí eu falei, pô, não entendi. Aí simplesmente tu entraste no programa e falou, acabei de receber uma ligação aqui da diretoria do Olímpico Clube, onde confirma que o atleta Jefferson Mascarenhas não só participará do evento, como ele vai vencer a travessia. Eu só faltei cair. E ele se espocando de rir. O que é? Então, isso eu não esqueci, né? E realmente, graças a Deus, isso aconteceu. Você foi narrador disso aí. Eu tive no programa, onde era ali na Cachoeirinha. Na Cachoeirinha, né? Exatamente. Isso mesmo, na Cachoeirinha. E eu tive a honra de ser entrevistado por você durante esse evento aí, que bacana demais. Mas você é um marco histórico, pode ter certeza disso. Tenho certeza absoluta. Isso tudo nasceu ali, né, naquela coisa ali dentro do Grêmio Guanabara e assistindo você, todo mundo ali, inclusive o nosso medalhista de prata na Olimpíada de 84, o nosso querido Popoca, né, o Gilmar. Grande Popoca jogou com a gente. Eu costumo dizer, Popoca jogou comigo. Não era eu que joguei com ele, ele jogou comigo. Mas era um golaço dos dois lados, tanto da sua parte quanto da dele. E eu estou falando isso porque realmente eu via, né. Era muito legal a gente assistir o pessoal mais velho jogando, e nós tínhamos um campeão lá no Guanabara, que chamava de campeão na parte de baixo do campão. Então o campão era só afundou, as feras, né? E nós no campinho lá no atoleiro e vocês fazendo golaço lá. Mas que bacana. Dudu, tu iniciaste então aí dessa forma, mas assim, a tua carreira ela é extensa demais, né? Eu te vi fazendo várias matérias, né? Apresentando vários programas também. Me conta aí, nesse caso, uma das tuas experiências maiores, além da que tu já contaste com o Faustão aí, né? Isso você viria eu vou mandar para você o vídeo, tá? Eu quero ver. Vou lhe mandar Mas as tuas melhores, que tu achas, sempre seleciona as melhores matérias, com quem, as pessoas mais importantes que você falou sobre esporte, para daqui a pouco a gente também entrar nessa questão do esporte que você também praticou, que é o handebol, e dar início ali a várias federações que foram formadas através de vocês. Jefferson, as pessoas normalmente quando me perguntam sobre isso, é muito difícil eu lembrar todas Foram muitas, né? Foram muitas. Até porque talvez algumas coisas, você me falou, nós estávamos conversando anteriormente, né? O grau de importância para algumas pessoas difere muito de um para outro. Sim, é verdade. Né? Eu acho que tem um fato que eu gostaria de ressaltar, que tudo que eu alcancei, graças aos meus pais, como foi o seu caso. Eu tenho certeza. Sim, claro. Esse é o teu caminho. Isso. Vai. Então, meu pai era um fanático. O nome dele? Edgar Monteiro de Paula. Sua mãe também? Helena. Edgar e Helena Monteiro de Paula. Era um fanático por atividade física, meu pai. A ponto de que a gente tinha, desde criança, bem criança mesmo, ele botava... Meu pai era um brasileiro fanático, infelizmente não conseguiu ir para a guerra por uma questão de doença, e ele botava os filhos em fila, igual o cinema. Defensor, né? Aí estava em fila. Nós tínhamos um time de futsal, que eram nós 4 irmãos e minha mãe goleira. Nós tínhamos de voleibol, que eram os 4 irmãos, meu pai e minha mãe. Nós tínhamos um jogo de basquete, que era todo mundo e minha mãe. Minha mãe era um atleta fantástico. Imagina. Junto com a gente. Então, todas as modalidades, nós tivemos iniciação com os meus pais. Mas eu me lembro de um fato muito interessante. Em 1900 e pouco tempo depois de nascido, o meu pai criou uma instituição chamada IBEU. IBEU. Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos. Sério isso? Meu pai criou o IBEU. Caramba, junto com outras pessoas. Todo mundo estudar no IBEU, né?
E aí ele disse para a gente, eu vou dizer exatamente o que eu disse, porque estamos num país livre, posso dizer. Sim. Ele disse, olha, a partir da semana que vem, vocês vão fazer um intensivo do IBEU todo sábado à tarde. E sábado à tarde eu jogava no Guanabara, caralho. Aí eu disse, puta que pariu. Ei, você não vai... Puta que pariu, vou perder meu futebol para estudar essa porra de inglês e tal. Foi exatamente o que eu disse com essas palavras. 30 anos depois, eu estou num congresso mundial sendo realizado em Fortaleza, na qual eu representava a imprensa amazonense, recentrado na imprensa nacional. E na plenária do mundo inteiro, mas fizeram uma plenária específica entre os brasileiros, e veio de lá um inglês que era o presidente da Confederação Mundial de Jornalismo Esportivo. E aí, quando chegou lá, o presidente brasileiro disse, rapaz, é o seguinte, o tradutor não veio. Alguém aqui fala inglês? Aí eu falo. Olha que bacana. E aí eu subi, e durante 3 horas ele falava, eu traduzia, a pessoa perguntava, eu traduzia, etc. e tal. Na hora do coquetel, o presidente mundial se aproximou de mim e disse, rapaz, eu não sei se os outros entenderam, mas eu lhe entendi muito bem. Como é a sua possibilidade? Eu disse, como assim? Eu preciso de alguém que me acompanhe. Eu posso lhe oferecer passagem, hospedagem e $50 de diária, e nós vamos a 14 países aqui no continente americano. Você pode ir comigo? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi eu esculhambando meu pai aos 13 anos. Eu disse, pra que eu quero a porra desse inglês? Caralho, não é? Para resumir a história, para a gente não alongar muito, eu acompanhei ele em 13 países, na grande maioria traduzindo do espanhol para o inglês, do inglês para o espanhol. E na volta, ele chamou o presidente da Confederação Brasileira e disse, olha, a partir de agora, este é o representante do Brasil, porque ele entende o que a gente está falando. E com isso, eu fui a todos os continentes deste mundo como representante da imprensa brasileira. 0800. Né? Aí eu disse, meu Deus, escolhi meu pai, porra. Teu pai um abençoado, sim, né? Porra. Que visionário, né? Abriu a porta. Exato. E... Lógico que depois eu desenvolvi o francês, o espanhol, mas a abertura internacional para mim foi essa. Que bacana. Eu acho que isso é a formação. É que eu aconselho para todo mundo, você quer fazer alguma coisa, se prepare. Porque você nunca sabe quando a oportunidade vai aparecer. Vai bater, né? E você sabe disso, você foi isso. Se você é um cara preparado, o dia que apareceu a oportunidade, você foi. Isso, e não verdade. Então, eu acho que essas histórias, a nossa conversa, para exatamente por aí, é de pessoas terem negociado. Agora, não se iluda, eu não fiquei 44 anos na televisão só porque eu tinha uma conversa boa, um sorriso. Nem tudo flores. Estudado, flores, né? Preparado, eu me preparei para ser o que sou e sempre lutei por isso. Tem 1 milhão de histórias de princípio, mas vamos dar um segmento no teu, senão a gente vai falar o ano inteiro. Mas aqui. Você é uma pessoa querida demais na nossa cidade. Muito obrigado. Quando a gente fala, o telespectador sabe disso aí. Quando a gente fala do Eduardo Monteiro de Paula, né, graças as a pessoas, Deus. Graças a Deus. A gente acabei de postar nossa foto no Facebook, as pessoas já estão curtindo e tudo mais. Graças a Deus. Você realmente esse carisma, quando o Felipe Dal lá falou sobre você, ele tinha toda a razão quando ele falou sobre isso aí. Foi para alguma Copa do Mundo? Fui. Eu fui às 2 Copas do Mundo e uma delas foi muito especial. Eu estava junto ao meu amigo Roberto Caminha Filho. Esse é um dos grandes dirigentes da natação. Acho que um dos grandes dirigentes amazonenses de todos os tempos, com certeza, um cara visionário, assim como teu pai. Com certeza. Olhava as coisas ali na frente. É impressionante, realmente, Robertinho. Robertinho estava sempre à frente do tempo dele. Beijão para o Robertinho Caminho. E aí, por exemplo, na Espanha, eu fui como estafeta da Globo. Naquela época, o satélite também era muito pouco usado, custava muito caro. A Espanha foi 82? Na Espanha. 82? 84, não sei. 82, 82. E aí, o que eu fazia? Eu ia de carro a Torremolinos e dirigia durante 4 horas com vídeo, trazia para centro em Málaga. Em Málaga eu entregava o pessoal da Globo, que eu era estafeta da Globo e tal. Para mim foi ótimo, porque para um currículo de um profissional, o fato de você estar numa grande transmissão lhe traz me abriu porta, inclusive, com a própria Rede Globo por muito tempo. E na outra Copa do Mundo, não, eu só passei na abertura,
que foi da Inglaterra, mas foi muito mais como espectador do que como visionário, até por causa da minha idade, que era muito menor. Mas como jornalista mesmo, agora, dentro do Amazonas, eu fui presidente de várias federações. E a Federação Brasileira, a FAUD, eu fui presidente da FAUD. Você foi presidente. Presidente da FAUD. E um dos eventos que eu fui para a eleição da FAUD, existia um pacote de pessoas que queriam eleger alguém do Nordeste, só porque era do Nordeste, naquela velha ideia de que, não, se é do Sul, não dá vez para a gente. Podia até não dar vez, mas a minha visão nunca foi de regionalismo. Minha visão sempre foi de Brasil. Sim. E eu costumo dizer o seguinte, naquela época, né? E que eu me candidatasse na FAUD, aí ia bater na porta do governo e ia dizer, quem é o Dudu? Quer saber de Dudu, porra? Quem é o Luciano do Vale? Opa, abre, é o Luciano do Vale. Então, eu acho que a função nacional tinha a ver com o nome da pessoa. Certo. Isso é a história. E aí, voltei na pessoa que não gostaram muito, quando voltei a esse Tanner. Tu vai ser presidente da FAUD. Tanner Freitas, que é outro nome extraordinário dessa terra. E isso fez com que eu, mais uma vez, num evento nacional, eu acabei me tornando o tradutor oficial da CBDU. Federação Brasileira de Esportes Universitários. E como da CBDU, eu fui para 8 universidades. Olha que bacana. Esse foi o grande efeito. Lembra do último ano? Eu acho que o último ano foi em 2000. Foi em 2000. Foi que o Sandro Viana participou também, não? Não, eu não peguei nenhum Sandro. Não pegou ainda, eu né? peguei o Wellington Nóbrega. O Wellington Nóbrega, grande atleta que a gente está aguardando ainda. Vou trazer o Wellington aqui. O Wellington é uma história magnífica. É fantástico. Né? E é um amigão, um cara que a gente gosta muito, uma pessoa super educada. Aí eu fiz eu tenho no meu currículo, graças a Deus, 8 universidades, inclusive uma delas, que eu acho a mais importante dentro da história do esporte brasileiro, o governo de São Paulo, acho que Oreste Questia, queria trazer a universidade para o Amazonas, para o Brasil. E aí mandou o seu secretário de esporte para ir com a gente com a universidade. Durante a viagem, um secretário voluntarioso, alegre, divertido, dizia, nós estamos acostumados a fazer os Jogos de São Paulo, pô. Jogos abertos do interior. São Paulo, reuniu milhares de pessoas esse secretário. Assista uma universidade para você saber o que é uma universidade. Não, estou acostumado com isso. Quando ele com a gente viu o volume do que era aquilo, e por coincidência nós estávamos na Iugoslávia, hoje não existe mais, era Zagreb, hoje é Zagreb, Sérvia-Montenegro, foi dividida a Iugoslávia. E nesse ano o Brasil se candidatou, porque São Paulo pediu para fazer lá. Nós passamos num monte de movimento. E eu me lembro que tem até hoje foto do Tanner com pavilhão, recebendo, etc. E tal. E 3 anos depois, o governo de São Paulo resolveu não fazer mais. Nós entramos no processo de punição internacional, era uma multa altíssima e tal. Mas como o presidente da CBDU era muito amigo do Tanner Versosa, vinha aqui pescar várias vezes, um cara chamado Primo de Biolo. Esse cara era muito amigo do Tanner. Durante o governo dele, ele veio aqui umas 5 ou 6 vezes, o Tanner levava ele para pescar, ele adorava o Tanner. Resumindo a história, a partir desse fenômeno, a CBDU, a FISU, criou uma coisa que devia ter tido antes, um caderno de encargos. Você só podia ser sede da Olimpíada se responder um caderno. Como era na FIFA, como era na FINA, só não existia na CBDU, porque eram jogos estudantis. Então, a minha história dentro dos jogos universitários é bem longa, porque eu ajudei muita gente, até que na China, um cidadão atleta que hoje a gente fica meio claudicante de contar, mas um cara chamado Arthur Neto, ministro do governo brasileiro, foi quem nos deu as 180 passagens para o Brasil disputar os jogos na China. Devemos a ele a participação do Brasil na China. Bacana. E lá eu filmei a primeira medalha da Daiane dos Santos. Foi a primeira vez que ela ganhou. Ela primeira vez que ganhou. Lá eu tive a chance de ver o Brasil ser campeão do mundo pela primeira vez no futebol feminino. Estava lá como repórter. Presente, a primeira vez no mundo, a menina do salto, como é o nome dela? Agora me foge o nome. A Daiane? Mauri. Mauri Imagem. Mauri Imagem.
Foi interessante, eu tenho essa imagem, tenho guardado comigo isso e mandei para a CBDU. Ela correu os 100 metros, os 110 com barreira, ficou em segundo lugar. Correndo continuou até aqui e deu um salto que bateu o recorde. Então, eu tenho um jornal da China. Recorde olímpico, né? Eu tenho um jornal desse também da China. Uma torcida bem grande. Então, o esporte universitário realmente me abriu tanto quanto mais portas, que quando de lá eu migrei para o jornalismo esportivo internacional, e que deu. Mas eu continuo brigando, Jefferson, que é o que interessa mesmo para a gente, é por o nosso esporte ter o valor que lamentavelmente não tem. E a gente vai entrar nessa questão aí, que eu quero já que tu fales também, mas eu queria saber, de tantas participações que você teve em tantos grandes eventos aí, aquela que foi mais marcante assim para ti, Dudu, o que foi? Meu Deus, são tantas histórias. Enquanto tu está lembrando aqui, eu estive na entrevista passada com o Lyndon Johnson, e eu falei para ele que uma das coisas mais marcantes para mim no esporte foi a vitória, em 1984, do Joaquim Cruz. Assim? Foi uma coisa fantástica ver aquele atleta, né? Uma fineza tão grande, né? Uma educação tão grande. E um grande atleta que, inclusive, correr com a bandeira do Brasil. Então, aquilo ali mexeu muito, né? Uma das coisas que eu nunca esqueci. E tive o prazer, graças a Deus, de conhecer também um tempo depois. Mas essa foi uma das lembranças que eu tenho assim no esporte maravilhoso, né? Então você também deve ter muitas aí, mas eu queria que você falasse um... Olha, o Jefferson é o seguinte, em tese, como eu sou muito caboclo mesmo, né? As minhas grandes emoções foram verdadeiramente dentro do nosso estado, né? Legal. Ver você se projetar era uma alegria imensurável. Eu não precisava estar do teu lado, tá? Você sabe que todos estávamos ao seu lado, né? Estávamos ao seu lado. Como ver o Sandro, Sandro Viana. Conhecendo a história do Sandro, que coisa mais extraordinária. Você ter jogado do lado de um Popoca, porra. Popoca foi o artilheiro da Olimpíada, porra. Medalhista de prata. Medalhista de prata. Que timaço, né? Era que timaço aquele ali, jogando ao lado do Romário, do Bebeto, do Dunga. Grandes nomes, que é louco, porra. né? Outra pessoa que me deu muita alegria, até porque ele fazia uma distinção comigo muito especial, foi o Berg, porra. Grande Berg. O Berg, porra. Era um puta jogador extraordinário. Um Paulo Avelino Filho, porra. Você vê na transmissão ao vivo e Paulinho destacado, quando terminar o caso, esse é o melhor jogador do mundo. Porra, essas eu acho que são alegrias imensuráveis. Você não tem como fazer. O Valmir ser o campeão brasileiro de handebol. Aliás, um dia desse eu recebi um vídeo do jogo, porra. Bacana. Extraordinário. Então, eu acho que as minhas grandes emoções da vida foram os sucessos de nós, como caboclo, fizemos em cima do mundo inteiro. Anteontem eu fui entrevistado por um grupo de estudantes, perguntaram, o tema deles era racismo, né? Racismo no esporte. Eu disse, olha, nós sofremos muito racismo, não tenha dúvida. Eu me lembro quando nós chegamos no Rio Grande do Sul, para o Campeonato Brasileiro de Universitário, quando nós entramos no ginásio da Sojipa, Amazonas e Rio Grande do Sul, voleibol. Aí o estádio todo, ganhamos 3-0. No final, os aplaudiram a gente. Então, a nossa troca é essa. Você me ofende, mas eu vou te pagar. Com certeza. Eu acho que Dudu, esse é um assunto bem polêmico, né? Não tenho dúvida. Eu acredito. Isso que você falou, imitei o gesto porque era isso que acontecia também. É verdade, você sofreu isso com certeza. Lá em São Paulo. Chama o nordestino além de não acreditarem que tu era amazonense, né? Tem isso aí né? era o que menos importava. E também eu acho hoje um mimimi enorme, porque o cara fala da cor, da pele da pessoa. Cara, eu não te vejo de cor diferente. Se fosse amarelo, para mim é o Dudu. Não interessa. Eu acho que isso aí é coisa que se cria para, sei lá, você ter fatos a falar, coisa a falar, mas realmente nós sempre fomos chamados de índios quando fomos lá para fora. Né? Eu tinha uma resposta meio complicada. Eu dizia, só índio mesmo, e como gente. Como é que você anda com o teu cachorro? Não, mano, eu ando com uma onça na isso rua. Mas isso nunca me criou nenhum tipo de problema. Né? Por quê, Jefferson? Vamos lá. Por quê? Porque o esporte é universal. Excetuando o futebol profissional, que envolve dinheiro, todos os outros esportes não faz diferença. Se você é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, o que nós queremos é o resultado. O esporte tem essa unidade. Eu não preciso falar chinês para jogar handebol na China.
porque a regra é a mesma. A formação. Então o cara me respeita pelo resultado que eu tenho, não importa de onde eu venha. Então, o esporte é o maior vetor social de educação do mundo. Eu vou te contar daqui a pouco uma história e você vai entender isso sobre o campeonato indígena. Então, quem enxerga o esporte como formador, como cidadão, não tem coisa melhor do que essa. Pois é, verdade. Você não vê atleta contra atleta. E, mais uma vez, excetuando o profissional, porque aí envolve outras coisas, mais do que isso, mas você não vê esse tipo de coisa entre atletas. Da plateia para o atleta é outra história. É outra história. Você vê um fenômeno que aconteceu recentemente na Argentina, você tem que entender o social. A Argentina passa por uma crise tão ruim quanto que tem na Venezuela, lamentavelmente. Então, ele tem certos requisitos que ele consegue entrar no estádio a um preço popular ou mesmo ganhando ingresso para o jogo. Dentro do campo, antes de assistir o jogo, ele vai jogar suas frustrações como um todo. Eu penso da mesma forma. Então, é o social que tem influência em cima. Não é que o cara, de repente, nem está aí, mas na hora vem aquilo. Você querer agredir, né? Querer agredir palavra, né? Com palavras, já que ele não pode bater na pessoa, já que aquele time ganhou de mim, e tem aquele cara, eu vou xingar aquele cara. Então, o esporte, quando está equilibrado socialmente, você não encontra com coisas como essa. Agora, haverá exceções, logo que vai haver exceção, porra. Exceção na vida tem a vida inteira. Sim, com certeza. Né? O cara vai dizer, a mulher vai levantar peso, que coisa horrível. Por que coisa horrível? Ela tem capacidade de fazer. Talvez não levante agora o que eu levanto, daqui para amanhã vai. A integração da mulher na atividade física é extraordinária, rapaz. E só traz benefícios, porra. Sim. Em 1900 e muito tempo atrás, eu estou só passando para ti, tudo que eu fui aprendendo no jornalismo, em 1900 e muito tempo atrás, de quando a fundação da Faculdade de Educação Física do Amazonas veio de Belém, de Brasília, o professor João Mendes, eu acho que esse é o nome dele. E para o João Mendes, com 10 anos aqui, ele disse uma coisa muito, muito profética. Ele disse, para o Amazonas, a nível de competição, primeiro as mulheres. E eu disse, mas por que, professor? É o seguinte, fundamentalmente a atividade do interior, a mulher é integrada à atividade física como homem, porra. Sim. Ela faz como a gente faz. Joga bola, nada, rema, faz tudo isso. É verdade. A mulher da capital, em função da facilidade eletrônica, ela acaba, depois de uma certa idade, entra numa atividade. Mas a outra não tem uma formação física boa. Desde o início, né? Desde o início. Desde que cresce ali. E isso é verdade. Nós conseguimos resultados femininos muito mais rápido do que os masculinos. É verdade. E isso aqui é ciência, porra. Ciência. É muito bacana, legal. Né? Que bacana estar tocando nesse assunto. Eu penso assim, tu tens um projeto, tu estava me falando no início, né, que é um projeto grande. Eu vou até adiantar essa parte porque eu acho super importante que você fale. Porque que você fale dessa questão do projeto, porque é tudo isso que você está falando, inclusive a parte social, né, onde vem beneficia o esporte, ajuda tanta gente. Eu sou um grande exemplo disso aí. Lógico. Né? A gente, como todo jovem, quando até está aprendendo, está em desenvolvimento e precisa da ajuda do esporte. Precisa, inclusive, da ajuda de pessoas como você, como eu mesmo, que sou professor de educação física, lógico. que conseguem direcionar, né, essas pessoas, esses atletas, ou não, né? Porque não precisa ser. Não precisa ser atleta. Mas uma formação de caráter, de personalidade das pessoas, para que elas consigam chegar mais à frente como pessoas decentes. Né, Dudu? Então, assim, você tem um projeto com indígenas. Como é que é essa? Conta pra gente aí, que nessa projeto história. É isso, de onde que nasceu isso aí? E vindo de você, eu sei que é coisa boa. Fale aí. Dá só um passinho para trás antes de falar disso, para completar o teu raciocínio. Nós, você e eu, chegamos a fazer muitas viagens com pessoas que não tiveram oportunidade de fazer nenhuma viagem na vida. Verdade. Aí começamos grandes histórias, né? Aquela famosa história que virou mito, não sei nem se é lenda. Aí que a gente entrava no avião, tinha uma comida, e o cara trazia um lencinho, aí o cara, posso comer essa tapioca? Pode ser lenda, mas é uma probabilidade de acontecer. Sim, sim. Eu me lembro que a gente saía daqui de Manaus, eu era reserva do voleibol e tinha um rapaz que era do Manacapuru, que era titular da seleção de vôlei.
Mas quando chegava nas competições, eu era titular e ele virava reserva. Por quê? Até nós compreendermos que ele nunca tinha viajado de avião na vida. Agora, tu imagina uma pessoa que nunca teve contato, olhar aquele negócio pesadão, grandão. E eu estou falando de 50 anos atrás. Sim. Você imagina a transformação na cabeça dessa pessoa de ir para um lugar monumental, porque nós era desse tamanho. Só ia entrar no ginásio, nós não tínhamos ginásio, porra. Não tinha ginásio. Então, você imagina no ginásio com você 10 tá mil falando pessoas. Que década daí? 70 para 80. Né? Não tinha, 70 não tinha não, ginásio, no final de 70 surge o primeiro ginásio em Manaus. Aí depois foi uma série que aconteceu. E aí, a transformação que essa pessoa sofre, se ela tiver uma formação básica de educação, quando ele volta outra pessoa, pô. Sim. Uma outra visão de mundo. Ele começa a perceber e a entender. Eu digo a todo mundo que o esporte é um dos grandes ensinamentos na vida. Digamos que tu tem um filho que quer jogar futebol e você é um desportista. Leva para a escolinha do Nacional, que ainda tem, graças a Deus, aí tem 200 crianças para jogar. Aí o filho, papai, fala com o técnico. Não, treine para ser titular. Você que precisa aí mostrar. Treina, se aplica e tal. Conseguiu ser titular? Sou titular, papai. Agora treine para continuar titular. O que eu estou ensinando para ele? Quando ele tiver uma certa idade, ele vai fazer um concurso público, 10 mil pessoas para 1000 vagas, aí ele vai dizer, deu sorte? Sorte não, meu irmão. Estava preparado. Então o esporte lhe ensina isso, lhe disciplina, lhe dá uma formação. Você vai em busca daquilo que você sabe que pode até ter, mas você quer manter. Sim. Então, vale para o ensinamento da vida. Bom, nós fizemos um projeto idealizado por um indígena chamado Marcos Apurinã. De onde ele é? Ele é lá do alto, na cabeça do cachorro, por ali. Qual é a etnia mesmo? Apurinã. Apurinã. Aí o Marcos, preocupado com a quantidade de índios que lamentavelmente cometem suicídios, exceto bebida, oferecimento de drogas para transportar droga, o consumo de drogas também. Então a juventude dos indígenas está começando a se perder para isso aí. E ele teve uma ideia genial, vou fazer um campeonato de futebol. Primeiro porque todo indígena joga futebol. Né? Já está perfeito. Futebol. E ele trouxe essa ideia, e junto com o professor Gilmar Couto, que é doutor no esporte. Grande abraço ao Gilmar Couto. Grande Gilmar, espetacular. Cara, espetacular e um grande apresentador também, né? Apresentador também. E aí o Gilmar e eu, com minha experiência, ele não só com a experiência, mas com a titularidade que ele tem, criamos um campeonato de futebol e tal. Estamos imaginando. E, de repente, encaminhado o nosso desespero de arranjar grana, encaminhado pelo senador Omar Aziz, abriu a porta da CBF e nós fomos da CBF com um projeto. Jefferson, os caras... Eu brinco com todo mundo, não beijou na boca porque eu não deixei. Porque a CBF passa um momento muito crucial. Ela tem mais ou menos centenas de processos mais diversificados possíveis. Tudo quanto é lá. Quando a CBF viu aquele projeto social importante, ele disse, eu quero esse campeonato para mim. Então, a CBF nos prometeu um montante razoável para a competição, mas autorizou. Se você conseguir a estrutura básica, nós estamos juntos. E aí nós voltamos e começamos a conversar com vários grupos, até que o governo do Estado assumiu a parte da estrutura. Porque nós temos a maior quantidade de indígenas do mundo. São quase 200 e poucos mil indígenas aqui, 180 etnias, 80 idiomas diferentes. Então você tem quase 400 caciques, cada um com sua ideia, com a sua concepção. E aí, por que o Apurinã acertou? Porque o esporte é universal. Não importa se você é indígena, se é chinês, a regra é uma só para todo mundo. Então, essa unidade lhe dá a oportunidade de integrar o indígena aos que são considerados brancos ou amarelos, não importa o quê. Por quê? Porque vão competir em pé de igualdade. Essa competição a CBF encampou com muita alegria. Agora o governo do Estado também encampou. E há 3 dias atrás nós fomos surpreendidos que o observador da FIFA resolveu entrar na brincadeira. Qual é a concepção? Nós vamos ter o campeonato amazonense de futebol indígena
Para participar desse... Tem que ser indígena. Tem que ser indígena, tem que ter Já apareceu um monte... Registrado. Registrado. Tem um monte de gente, eu sou casado com a Índia. Não, senhor. Não pode, tem que ser... Tem que ser indígena. Tem que ser indígena. E, lógico, com autorização da FUNAI, etc, etc e tal. Comprovar, né? Comprovar que ele é. E aí vai ter daqui a pouco o brasileiro promovido pela CBF e logo, logo vai ter o Mundial e tem mais. Tudo aqui no Amazonas, por ser a maior população. Salve, salve. É isso mesmo. E tudo nasceu de quê? No fator social de salvaguardar, de proteger a próxima geração indígena que, lamentavelmente, pela ociosidade, pela distância das oportunidades, acaba deixando essa pessoa entrar nessa... Até pela facilidade dos vícios também, né? A droga em si. Tá a gente sabe que os indígenas têm um hábito de beber, né? A cachaça mesmo, né? Pura. Mas por quê? Porque não oferece oportunidade para ele. Exato. Então isso vem salvaguardar. Salvaguardar, proteger. Bacana. Criar a autoestima das suas próprias tribos, né? Porque a grande final vai ser aqui no Amazonas, vão trazer 16 equipes, 8 masculinas, 8 femininas. E outra coisa, hein? As indígenas são muito mais efetivas do que o sentimento indígena masculino. Vai ter também para elas? Vai! Para elas vamos fazer só a grande final aqui. Um glamour bem maior, né? Uma chama muito maior. E todos os jogos, já falei ao governador, não importa o quê. Todos os jogos serão na Arena da Amazônia. Imagina. Porque o cara lá... Isso. Olha, é uma das coisas mais impressionantes que eu vivi na vida. Tá aí, você me perguntou uma coisa que me passou sobremaneira. Quando eu entrei no projeto, o que nós chamamos da primeira reunião, em que o cacique me levou, né, o Apurinã, cara, a cara de surpresa dos indígenas, eu tenho a dimensão mais ou menos de onde você chega, mas você não imagina quanto você atinge. Eu passei quase que 1 hora tirando foto e não queria de grupo, não, é só eu e o senhor, só eu e o senhor. Então, você entende a responsabilidade que você tem. Nós, comunicadores, e você é um comunicador, temos que ter muito tato no que a gente vai dizer. Vai me permitir contar uma história, das muitas que eu conto. Claro. Um dia, jogando futebol, decisão do Campeonato Amazonense, Princesa Solimões e Nacional, no SESI, porque não existia estádio naquela época. No início do jogo, eu comentando, ele disse, olha, o He-Man está infernizando hoje. Ele hoje está batendo em todo mundo. Era um atacante do Nacional. É lateral do Princesa. Do Princesa. Está batendo até a sombra dele. Porra, então. Resumindo, no final do jogo foi uma briga generalizada. Expulsaram mais de 20. E ele não foi expulso. Ele não foi expulso. Não foi expulso. É o que estava batendo? Não foi. Aí eu, no comentário do Globo Esporte, ele disse, rapaz, eu acho que se o árbitro tivesse avertido o He-Man, não tinha acontecido nada disso. Porque o He-Man, ontem, estava infernal, porra. Não sei o que ele tinha. Estava batendo na sombra. Passou. Alguns dias depois, o Princesa fez o segundo jogo lá em Princesa, quando eu entrei no estádio. Aí me receberam com um elogio muito grande. Ei, Dudu, tomate cru! Ei, Dudu, tomate cru! Aí, Dudu, viado! E eu não percebi, porque na minha cabeça não entrava. A minha sorte é que o Princesa ganhou, e aí eu fui recebido. Aí muda, quando ganha aí o torcedor... Esquece, né? O torcedor torce pelo time dele. Sim, claro. Tá? Se tu não fala de dinheiro, tu não presta, tu não serve. Lógico, quando eles estão em grupo. Quando são individuais, meu Deus, são generosos, tiram foto, etc. Tá. Bom, resumindo, eu desci e cumprimentei o time. Quando eu fui cumprimentar o He-Man, o de Costa saiu. Tá. Não quis eu te atender. Entendi, passou. Uns 5 anos depois, ele já mais maduro, e eu também mais maduro, ele disse, sabe por que eu não quis falar contigo? Presta atenção. Tu disseste, naquele dia, que eu estava batendo todo mundo infernal. A partir daquele jogo, na primeira falta que eu fazia, o cara dava o cartão amarelo ou vermelho. Porque na cabeça dele, tu tinha dito que você era um jogador violento. Induzindo o árbitro a dar cartão. O que eu quis dizer, na verdade, a gente tem que ter muito trato com o que você vai dizer. Senão, nem imagina aonde o que você diz vai alcançar.
Então tem que ter muita calma, muita paciência. Não deixar o teu coração influenciar no teu comentário. Seja profissional. Sim. E nós somos passíveis de erro, nós somos seres humanos, pô. Seres humanos. Eu, um dia desse, estava entrevistando o meu amigo Rosenha, porque o Rosenha é candidata à federação, acho que você deveria entrevistar o Rosenha, é uma história magnífica. O Rosenha me disse uma coisa que eu nem imaginei. Ele disse, Dudu, eu tinha 12 anos e morava em Porto Velho. Quem eu assistia? Tu no Globo Esporte. Olha que bacana. E hoje eu estou aqui do teu lado, pô. E então eu vou dizer uma coisa. Devia estar se tremendo, na sua conversa, eu voltei para o esporte. Eu sou esportista por causa de ti, pô. Que bacana. Então, o que é que o Rosenha quis me dizer? Porque naquele tempo não tinha Acre, Rondônia, Roraima, ainda o jornalismo. Então, o jornalismo do Amazonas passava em toda a Amazônia. E eu nunca esqueço que eu fui para Ji-Paraná. Primeiro, quando eu desembarquei no aeroporto, todo mundo me olhando, e eu vou dizer muito mais. Rapaz, eu acho que eu estou todo cagado. Eu nunca vi essas pessoas, como é que elas estão me olhando assim? Eu só fui perceber o que eu estava representando ali, quando na bagagem o cara disse, o senhor não é o homem do Globo Esporte? Aí, pim, caiu a ficha. É mesmo. Aí comecei a fazer foto. Em Ji-Paraná, quando eu cheguei em Ji-Paraná, que era um evento que ia acontecer lá, o cara botou um carro na rua. Para falar que... Está aqui, visitando o Ji-Paraná, Dudu Monteiro de Paula. Dudu, que bacana, que maravilha isso. Isso não me fez diferente, sim, me fez responsável. Sim. Você tem que ter muita cautela no que você fala disso. Posso ter influenciado muitas pessoas, e o fiz porque eu fiz um trabalho honesto. E é isso que eu espero das pessoas que fazem jornalismo. Deixem as suas emoções, os seus desejos pessoais para lá. O cara me pergunta, qual o time que tu gosta? Eu gosto do Olímpico, meu time de coração. É engraçado que tu está tocando um assunto igualzinho o Ali. Olha, Almeida perguntaram para ele, mas o teu filho, porque o Alizinho, né, foi vice-campeão brasileiro, ganhou várias medalhas em campeonatos brasileiros, ele era flamenguista. É isso. Foi nadar no Flamengo. E alguma pessoa queria, porque queria que o Ali também fosse. Não. Eu sou rio-negrino. Eu torço pro Rio Negro, sou amazonense. Acabou, então é muito interessante. Mas bacana. É isso mesmo. Você tem que ser honesto com você, porra. Tem simpatia pelo Botafogo? Tem. Mas eu não torço pelo Botafogo, como eu torço pelo time amazonense. Sim. É engraçado isso, Dudu, porque eu sou flamenguista. Todo mundo sabe que sou flamenguista. Mas eu também sou rio-negrino. Meu pai me colocou. Se o Flamengo vier jogar contra o Rio Negro, vou pegar uma lapada, mas vou estar lá. Mas não importa. Vou estar lá do lado do rio-negrino. É isso mesmo. E sabe por quê? Porque isso é honestidade de propósito. Honestidade de propósito. Você é formado aonde? Na universidade local, porra. Não importa. Eu fiz pós-graduação nos Estados Unidos. Na prática, o que eu aprendi, eu já sabia. Eu só fiz ampliar o meu horizonte de conhecimento. Mas foi aqui que eu comecei, foi aqui que eu aprendi. Eu fui o primeiro jornalista formado numa academia ou na faculdade, você chama como quiser, porque isso muda de nome para nome, a entrar num veículo de comunicação. Quando eu cheguei lá, por exemplo, o redator, ele era um redator que tinha vindo do jornal. O locutor era um locutor de rádio. Eu fui o primeiro especialista a entrar. E, lógico, o primeiro pago é preconceito. Do cara dizer, só porque tu formou na faculdade, não sabe porra nenhuma. Não sei o quê. E você tinha que engolir mesmo. Com o passar do tempo que os caras viram que, graças a Deus, era um talento natural somado com conhecimento, eu, em um ano, passei na frente deles. Não que isso me desse muita glória, mas eles entenderam que... Não, pera um pouquinho. A ciência é importante. A ciência é importante. Você tem que ter o estudo para poder fazer o que você faz. E se não, meu irmão, não vai a lugar nenhum. Eu costumo dizer às pessoas, eu adoro ler autobiografia. E o Zico, na autobiografia do Zico, ele conta uma história seguinte, que um dia... Naquele tempo, né, o repórter esperava, ele ficava 2 horas depois do treino batendo falta. Aí ele criou... Como é que ele fazia? Ele pegava a toalha dele e colocava no lugar e vou chutar ali. Estava lá. Enquanto ele não repetia 10 vezes, ele não parava. Vai ficar 2, 3 horas. E aí o repórter perguntou, mas Zico, tu já é o melhor batedor de falta, por que tu fica fazendo esse negócio? Ele disse, olha, talento que não aprimora morre, pô. Perfeito, lindo. Perfeito. Então não importa se você tem talento, você tem que estar sempre aprimorando. Exato. Porque você não vai ficar para sempre. O dia o talento morre.
Por isso chegava na televisão, muitas vezes, uma pessoa bonitinha, arrumadinha, aí chegava lá, fazia 2, 3 programas e depois morria. Por quê? Porque não adiantava ser bonito. Tem que ter conteúdo. Conteúdo, é verdade. Tem que ter conteúdo. E o conteúdo se adquire não só com o tempo, na vivência, no estudo, no aprimoramento. Essa é uma lição que eu digo para as pessoas. Esteja preparado para a oportunidade. Que bacana. E eu acho que é a aula que a gente tem para contar para as pessoas, exatamente isso. Muitas pessoas. Tu imagina as circunstâncias do Popoca? Popoca juvenil foi jogar o Rio Negro e Flamengo. Aí o jogador... Vivaldão. Aí, um jogador da meia do Rio Negro teve uma contusão. O técnico disse, traz aquele garoto. Como? Traz aquele garoto. Ah, rapaz, é muito novo. Traz o garoto. Quando terminou o jogo, não era o Parreira, era o que até que morreu no acidente, eu vou me lembrar do técnico. Coutinho. O Coutinho disse, eu quero levar esse menino para o Rio. Ele não passou por peneira nenhuma. Ele saiu daqui. Olhômetro, né? Ele saiu daqui tal. O Popoca, quando o time principal, naquela época tinha preliminar. Sim. Quando o time vinha jogar principal, os grandes astros, Zico, Júnior, bota aquele garoto, rapaz. Bora, Popoca! Juniores, porra. O que é isso? É um talento aprimorado na oportunidade, porra. Isso é um exemplo de vida para qualquer um. Então, nós temos a vida nos ensina isso. Você precisa estar se preparando para o dia de amanhã. Pode nunca vir, mas não importa. Eu digo para as pessoas, vamos lá, eu nunca vou jogar bola como o Neymar, que eu considero o melhor jogador do mundo. Mas se eu pudesse, na época do Neymar, ser o cara que empurrava a bola para ele, eu já era craque, porra. Concorda comigo? Já era craque. Com certeza. Eu não preciso ser o ponta de lança. Eu posso ser qualquer um, desde que eu esteja no top mesmo. Isso é importante. Eu falo que a questão de você estar como primeiro ali em cima depende de o que você quer, né? Mas o importante mesmo é você estar entre eles. Eu sempre falei isso, acho muito mesmo, importante isso aí. E eu acho uma cobrança até menor para você, né? Quando você se cobra demais que você tem que estar ali em cima. Às vezes uma medalha de bronze, ela se torna tão importante como uma medalha de ouro, né? Às vezes você entrar entre os 8 melhores é tão importante como também está ganhando ali. Então, depende de onde você vem e de onde você quer chegar, né? Eu, quando falo das histórias, eu leio muitas essas histórias. Aí eu estava lendo sobre o Kohler, né, que foi um dos grandes fundistas mundiais e tal. Uhum. Ele hoje está até no Comitê Internacional. E ele parou de competir e tal, e depois começou a correr, fazendo corrida de rua. E aí um repórter chegou junto dele e disse, mas rapaz, você já foi o melhor do mundo, porra. Aí ele disse, olha, presta atenção, quando eu saio numa corrida, e quando eu chego, eu ganhei de mim, porra. Não é... É aquele objetivo naquele momento, naquele momento que ele se encontra. Lógico. Muita gente me pergunta também, a questão... Já são quantos títulos? Rapaz, foram vários. Por que hoje ainda existe um destaque, apesar de eu estou fora de forma, não treino mais como treinava, logicamente, estou com 55 anos de idade, mas existe uma diferença quando eu vou para a piscina e eu vou pegar aqueles atletas da mesma categoria, que não tiveram o mesmo trabalho que eu tive. Né? Então, é uma coisa que fica ali e o objetivo são outros. Aí, tu ainda fica nervoso, o atleta mesmo na pergunta, mas aí tu ainda fica nervoso? Fico. Tem que ficar, porra. Isso faz parte, é adrenalina, né? Se você vai fazer ou não. Aí outro dia, o filho do Dr. Juan Villa, o Ricardo, nosso querido Juan Villa, que perdeu também o filho dele, né? O Alexandre, que faleceu. Alexandre faleceu também. Ele numa participação da filha dele no SESI, eu também estava nadando numa competição. E ele gravou, ele me mandou, me xinga, porque eu errei uma virada lá. Pô, tem tanto 30 anos. Não sabe mais, o cara pô. Errou a virada aí, mas não acredito que vai perder. E eu ganhei lá. Bem interessante isso aí, né? E é exatamente essa coisa. Né? A gente o tempo passa, os objetivos são outros. Né? Lógico, você tem que alcançar o seu bem-estar. Sim, qualidade de vida. Vamos falar do Guanabara. Guanabara tinha um futebol legal lá. E os mais novos queriam jogar, né? Aí o cara, tu quer jogar? Vai pegar a bola lá embaixo.
Um dia vai pro gol e tal. E nós íamos. Aí depois a gente entra na fase que não. Pô, eu sou artilheiro, por que eu vou ficar na reserva? Se eu não jogar, também não interessa, eu vou me embora. E aí você vai. Aí quando você chega a uma certa idade, você volta para buscar a bola. Porque tu quer estar brincando. Como você disse, são outros objetivos, já não são mesmo. Dizia um grande corredor de maratona, o repórter perguntou, mas essa coisa, como que a gente corre a maratona? Dá o primeiro passo, pô. E daí, você andou fazendo maratona, é isso? Fiz bastante. Me conta aí essa. Eu me especializei, na verdade, em corrida dentro da selva, corrida de aventura. Em competições em traços menores, mas com efeitos maiores, né? Então, fiz muitas corridas de maratona. Eu tenho uma corrida que eu faço todo final do ano, que chama-se, um nome meio sofisticado, Sands of the Amazon. Mas por que o nome era esse? Porque é uma corrida que, quando o rio permite, né, eu saio na praia da ponte até a Ponta Negra. São 8 km, né, da ponte à Ponta Negra. Lamentavelmente, 1 quilômetro de lá para cá já não pode mais que meter uma carreira. Mas, quando o rio permite, eu faço essa corrida o tempo todo, de uma só direção. Você sai num ponto e chega no outro. Por quê? Porque nós temos a visão natural do rio, da terra para o rio, mas você não tem a visão do rio para a terra. Quando você passa de barco, nem olha muito, né? Tá olhando para frente e tal. Então, essa visão, você vê o potencial. Correr na areia e muitas pedras torna uma corrida diferente e essencial. E por que eu faço às 5h30 da tarde? Porque, tecnicamente, você vai correr em direção ao pôr do sol. Então, o sol está te iluminando, aquele último sol do ano, e você está vencendo na sua atividade. Então, tem todo um propósito na corrida. Fora a corrida na natureza. Eu me especializei nisso e espero, daqui a 2 anos, trazer competidores do mundo inteiro para cá nessa competição. Isso é um gancho bem interessante, né, Dudu? Essa questão de usar a Amazônia, né, o nosso estado, que é tão belíssimo aí. Eu sei que vai haver um evento, alguém comentou comigo algum tempo atrás, que vai ter um Ironman, que vai ser uma prova de triatlon, que vai ser realizado lá na área de próximo ao Manacapuru ali, como é que é? No Vairão. No Vairão. Que iriam fazer um triatlon. Eu falei, cara, que tem que aproveitar realmente, né? Nós temos muita coisa bonita aqui, né? Um riozão desse aí, tem estrutura para fazer, né? Jefferson, nós fomos ofuscados pelo desenvolvimento agradável da Zona Franca de Manaus. Mas nós somos, potencialmente, o maior centro do mundo da natureza. Pô. O americano viaja para a África para gastar milhares de dólares para fotografar um elefante. O americano gasta bilhões de dólares para pescar em rios longe daqui. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo. Muita gente vem, O Amazonas é o maior centro de peixes de água doce do mundo, porra. Nós temos a maior biodiversidade do mundo. Então, o Estado devia ter a inteligência de transformar no maior polo turístico do mundo o Amazonas, porra. O turismo emprega, só rapidamente, né, o assunto esporte, mas nós estamos falando de Amazônia. Vamos lá. Claro. Vamos pensar aqui. O cara desembarca, tem alguém que vai lá buscar a mala dele e botar no carrinho. Gerando emprego. Vai lá, Aí tem. Em síntese, todos os segmentos da sociedade estão envolvidos num turista. Gerando emprego e tudo. Renda, né? Maravilha, porra. Então, a Zona Franca, nós já estamos provados aí. Meia dúzia não gosta, dá assinatura, acabou a Zona Franca. Vai ficar vazio, abandonado. É tão grande que não dá nem para invadir, porra. Eu digo isso porque eu fui a Arica, no Chile, numa Zona Franca abandonada, centenas de fábricas, eram tantas fábricas abandonadas que não dá para o cara invadir e morar. Até porque ele vai morar para quê se já não tem mais um emprego? Exato. Então, o turismo, em 1900 e muito tempo atrás, eu fiz uma reportagem com um camarada chamado Bob Banquest. Bob Banquest é o maior skatista brasileiro, inclusive mora nos Estados Unidos, etc. E tal. E a Globo disse, não, mas faz uma entrevista com ele no meio do Rio, não sei o quê. E aí ele esteve aqui na nossa região, então. Ele veio para inaugurar um half-pipe que o Arthur Neto
construiu lá no Tarumã, que depois abandonou. E aí, durante a entrevista dele na beira do Rio Negro, lá no Tropical, eu conversando com ele demoradamente e tal, e a esposa dele sentada no chão com a máquina fotográfica. Aí eu disse, filho, eu posso falar com ela? Aí ele disse, pode. Você fala inglês? Então fala. Eu perguntei, ela, não era brasileira. Desculpa, o que você está fazendo? Não, é americana. O que você está fazendo aí? Eu sou bióloga, mas eu nunca vi na minha vida formiga ao natural. Olha que cara. Só via no laboratório. Aí naquela eu disse, pô, meu Deus, nós temos a chave do mundo. É verdade. A Amazônia. Não mentira, não. A Amazônia não só gera emprego, mas personaliza. Né? O serviço que esse Boi Bumbá faz para a gente é extraordinário, rapaz. A pessoa não tem noção da profundidade, né? Que a gente alcança no mundo quanto a isso. Nós tivemos com o Boi há 4 anos atrás em Nova York. Nova York é o centro do mundo, pô. Ninguém para ver porra nenhuma. Quando nós começamos o som, ficou entupido, foi preciso a polícia afastar as pessoas. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer, pô. Não importa se eu sou caboclo dançando indígena, porque eu sou índio de alguma forma, pô. Ou direto ou indiretamente, eu sou índio, pô. Nós, né? Então, nós precisamos ter as pessoas com mais compreensão. Primeiro, aumentar a atividade física para manter a nossa sociedade mais saudável, mais coesa, né? E entender que nós somos diferentes e somos mesmo. Você tem na família um exemplo prático disso. Por que nós, caboclo, somos destaque na MMA do mundo? É a nossa raça, meu irmão. É o nosso DNA. Nós somos diferentes mesmo. Exatamente. Não existe nenhum continente neste mundo que não tenha pelo menos 1 ou 2 amazonenses dando aula, rapaz. Diga isso, meu irmão. Irã que tá ali na Ásia. Sim, mas tu tá me entendendo? Você concorda comigo? Sim, é a verdade, pô. O mundo inteiro vem aprender com a gente aqui, vem saber qual o segredo do amazonense. É a origem, meu irmão. É o DNA. Então, nós como instituição, uma de ensino, outra de administração, precisam valorizar mais isso. Porque esse é o nosso caminho. Mas dia menos dia vão acabar com a Zona Franca, não tenha dúvida. Mas nunca vão tirar o Rio Negro, o Rio Solimões, os botinhos, né? Mas infelizmente o Estado tem que aprender isso. Né? Eu acho que a gente tem que correr para esse lado aí, para que a gente possa ter mais opções, né? Para que o povo possa receber emprego, enfim, tudo mais, né? Tem uma renda diferente dessa questão da Zona Franca aí, né, Dudu? Cara, tem muita coisa para falar, que bacana, né? É fantástico isso aí. Eu tive entrevistando, como eu falei para você, o Ali, eu tive entrevistando o Johnson aqui, quero trazer outras pessoas, mas é muito agradável quando a gente fala de pessoas que a gente acompanhou toda essa trajetória aí e tudo mais, né? E é realmente, enfatizando mais uma vez, um prazer enorme ter você no nosso programa. Eu queria te perguntar, você tem algum hobby diferente do esporte aí? Alguma coisa que tu faz assim que pra gente, pro o teu público, né, a pessoa que te acompanha, os teus fãs gostam de saber? Hobby mesmo, excetuando fazer minhas caminhadas e, quando possível, minhas corridas. Eu acho que essa é uma forma de você escapar da pressão do dia a dia, de renovar a sua capacidade, né, de criar, né, porque o nosso trabalho de jornalismo é muito criar, né, entender. Nós não podemos nos limitar ao fato, você tem que entender o todo. Mas em especial assim, eu não tenho nada. Eu, como todo antigo jornalista, gosto de ler sobre história, né? Leio muito. E é um conselho que eu dou a todo mundo que está começando agora, porque a tecnologia já não precisa mais você comprar o livro, você pode ter acesso ao livro pela internet. Eu digo que, nas minhas palestras eu falo isso, eu assisto do porno ao religioso, né? O porno, às vezes, até nos ensina umas posições diferentes, né? O religioso é que você tem que entender, que você tem que ter na vida 3 coisas, né? E tem mais. Quais são essas 3 coisas? Uma profissão, não necessariamente de 3º grau. Não necessariamente. Uma profissão, se eu sou gari, eu tenho que ser o melhor gari. Eu tenho que ser o melhor gari. Se eu sou pedreiro, eu tenho que ser o melhor pedreiro.
ou pelo menos estar no meio deles, entre os melhores. Uma família, que é uma coisa que lhe dá dignidade, você ter uma família, tratar um filho, não existe um projeto mais lindo que você criar um filho, né? Sem saber o que vai acontecer no futuro, porque ninguém sabe o futuro, né? Não, o futuro, e você ter, na prática, uma religião. Religião, profissão e família. Essas 3 coisas dão uma sustentação no seu cotidiano. Né? Eu tenho um defeito, eu acho que é um defeito. Já vou para 72 anos e nunca casei. Tenho 3 filhos, com 3 mães diferentes, e nunca nem vivi com elas. E elas, não que eu não quisesse, elas acabaram casando com outras pessoas. Sei lá, se eu arrodo, se eu peido, sei lá o que eu faço de noite, que assusta as pessoas. Mas eu acho que essa é a constituição do ser humano. Que seja homem, que seja mulher. O ser humano não tem diferença entre homem e mulher. E um hobby mesmo. Eu acho que os meus pais me colocaram muito dentro da atividade física. E isso é que eu faço todo dia. Né? Eu agora até vou inventar uma novidade, que eu tenho uma piscina agora no condomínio que eu moro. Vou dar uma abraçada. Vai ser nadador agora também. Uma abraçada. Porque você sabe, já o que acontece, você sabe disso, né? O contínuo impacto dos ligamentos, começa a dar pequenos probleminhas aqui, outro lá. Mas eu vou continuar fazendo a minha corrida na natureza, que eu acho adorável. Né? Já vivi um monte de aventura dessas coisas. Eu me lembro que em 1900, muito tempo atrás, nós fizemos aqui o Django Marathon, que foi no Rio Preto da Eva. Foi uma das experiências mais extraordinárias que eu tive na vida. Eu tenho uma história ali também no Rio Preto da Eva, né? Que é engraçado. E eu ia para um sítio bem próximo, eu acho que uns 10 quilômetros antes E aí eu corria até o Rio Preto ali, e ali eu ia nadar. Eu nadava, para quem está chegando na cidade, tem uma feira bem na frente, e bem atrás tem um balneáriozinho lá. E eu caía nadando ali, ia até lá embaixo no balneário principal, onde ficam as pessoas lá, até o último, no caso, Buritizeiro, fazia uma virada lá e subia. Só que essa brincadeirinha, ela durava 50 minutos. Porque você subir o rio, era contra a correnteza e tal, então tu fazia uma força enorme. E foi um dos momentos que eu tive, assim, nas competições maratonas que eu fazia, que eu estive mais treinado, e era muito prazeroso, porque a água gelada suava ali dentro, mas ao mesmo tempo conseguia manter, né, o corpo em atividade bem legal. E ficou marcado, faz alguns anos que eu não vou lá, saudade lá do Rio Preto, por conta dessas atividades, que era uma coisa bem diferenciada, né, bem bacana. Lá nós tivemos uma competição feita com o Mendonça, Cleiton Mendonça. Sim. E aí no meu grupo de remadores tinha gente muito fraquinha. A gente não saía do lugar, pô. E você tem razão, a água puxa com força. A gente remava, ficava o tempo todo aqui. Aí eu disse... Tinha que ter muita paciência para poder sair do lugar. Mendonça, tu vai ter que ajudar, porque tu não vai conseguir sair daqui, pô. Tu tem razão, é um lugar maravilhoso. Mas eu acho que esse é o contato com a natureza que faz com que a gente se sinta... A cabeça vai embora. É onde você relaxa. O cara dizia, o cara perguntava, o que é que você pensa durante 42 quilômetros? Nada, pô. Porque se eu pensar que eu vou me cansar, eu me canso no primeiro quilômetro. Não é? Vou cansar, pô, mora. E é isso mesmo. A tua mente. O Ajuricaba, e uma das competições que nós participamos aqui, que é mais tradicional, que é a Travessia Almirante da Mandaré, a Travessia do Rio Negro. Aí uma semana antes eu perguntava ele dentro de casa lá. Eu falei, mano, o que tu está fazendo? Ele falou, aquele... Walkman na época, né? Walkman, isso mesmo. O que tu tá escutando? Cara, eu tô gravando umas músicas aqui para poder fazer a travessia. Ou seja, ele ficava escutando a música, quando estivesse nadando, ele ficava cantando, né? Aquilo ali, lembrando das músicas. E era uma verdade, né? Quase 10 quilômetros de prova. Jefferson, eu considero aquilo uma das aventuras mais extraordinárias que você pode fazer. Eu fiz a doidura ou primeira ou segunda, sei lá. Foi uma das... Porque no início era... O professor Valdir, que criou aquele negócio. Sim. Eu não estive na primeira turma, mas estive na segunda ou terceira turma. Atravessar aqui esse rio é uma coisa dificílima. Triste daquele que pensa, tô vendo ali, vai, meu irmão. Pertinho, né? Vai! Água pesada. Água pesada, aí de repente fica gelada, de repente fica quente, morna.
Quando chove, aquela marola, parece umas ondas gigantescas, mas tu se Eu, quando tsunami. levantei a cabeça, eu já estava chegando no porto de Manaus, porque vai puxando, porra. Sim. Quer dizer que tu nadaste, né? Eu nadei Então, aquela vez. Tem que nadar assim, porra. subindo, né? Tem que ou subindo. descendo, sei lá. Rapaz, e sem guia tu não vê, meu irmão. Você não vê uma margem com outra. Verdade. Né? Tu tem que passar no meta do rio para começar a enxergar. Impressionante aquele negócio, você tá de parabéns, é muito difícil, aquilo é muito difícil. Eu sei que quando eu terminei, que eu fui pro outro lado, e aí, como é que foi? Não faz mais essa porra, não. Vai te ferrar, porra. Primeiro que eu era jogador de polo aquático, né? Era muito mais atleta. Eu Jogaste polo aquático? Joguei polo aquático. Que bacana. Lembra do pessoal do teu time aí? Algum deles? O Tan, Caco jogava contigo? Tanner, Caco. Foi de seleção brasileira? Eu não era, lógico, titular, mas jogava. Eu fiz uma coisa que pouca gente fez no Rio Negro, foi Aqualoco, porra. Aqualoco. Eu me lembro disso, Dudu. Que bacana. Eu era um daqueles doidos. Que pulava 3 a 4 abraçadas, a gente... Aí, tibum, dentro d'água. Oh, meu Deus, nadei. Porque, como eu estou dizendo, Manaus era muito pequena, todo mundo fazia praticamente tudo. Eu fiz a primeira turma de paraquedismo, né? Também, pegando verdade, corda bem do Caco, do Jacaúna, do Fernando, pô. Do Fernando, bacana, da família bacana. Façanha, né? Exato. Uma família muito importante no esporte, né? como um todo. Então, mas por quê? Porque Manaus era aquilo mesmo. Todo mundo se conhecia, né? Fiz a primeira turma de jiu-jitsu, mas depois eu enveredei pro karatê, né? Para arte marcial um pouco diferenciada, porque honestamente eu tinha muito receio de bater as pessoas. E não é diferente de mim, não. Eu era um cara muito pacato, deixa isso pra lá. Eu dizia que para lutar, para mim, só se fosse dos Vera, porque dos brinca. Isso mesmo. Quando for é pra fazer. Para fazer. Ô, caralho, que viagem legal. Pô, Jeff, obrigado. Uma viagem magnífica, né? Você ter... Dudu, me diz uma coisa aqui. Eu geralmente faço essa pergunta para os entrevistados. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, mas que tu gostaria que tivesse perguntado? Assim, para fazer um comentário? Tem. Então, eu tenho certeza que você sabe, apenas que são tantas coisas que estava se perdendo. Nos anos 70, quando eu deixei a faculdade de engenharia para estudar jornalismo, naquela época só existia a UFAM. E não existia a faculdade, como é que a gente chama? Faculdade separada. Tudo era UFAM, que era o A, né? Universidade do Amazonas. Água aqui, ó. E aí nós éramos classificados por curso. Ciências contábeis, ciências biológicas. E nas ciências humanas, nós não tínhamos nenhum atleta, excetuando do futebol. Nenhum do futebol. Você está falando dos jogos universitários. Né? Isso, começou aí... Naquela época tinha jogos estudantis, jogos setembrinos, jogos do Natal, natalino, jogo das mães, jogo do pai, tinha jogo. Porque não tinha nada na cidade, era invenção, é isso aí. Mas eu me lembro que quando na engenharia tinha, né? Quando eu cheguei no jornalismo, tinha nada, não tinha ninguém. Aí eu resolvi criar umas equipes. E foi muito gozado, porque nós já tínhamos um time de futebol, e eu era o presidente da federação, da associação, e eu me lembro que o cara disse, olha, tem que regularizar para ter o jogo, para jogar futebol. Aí eles não me conheciam mais do handball, né? Eu jogava no Guanabara, eu disse, eu regularizo, mas eu quero a camisa 9 do time. Aí os caras, tá, mas sabe que ele tá aqui? Deixa. Aí eu regularizei a federação, e aí fui pro campus universitário, primeiro jogo. Aí o cara, Dudu, leva o documento ali pro Tanner. Aí eu disse, traz a camisa número 9. Aí eles pararam. É verdade? Tá brincando? Tá aqui, pô. Se eu não jogar, ninguém joga, pô. Foi a primeira sacanagem que eu fiz. E tem mais, acabei virando artilheiro e convocado para a seleção universitária de futebol. Que legal, estou falando que eu fui pro brasileiro. Talentosamente ali do Guanabara. Inclusive, essa situação me fez lembrar uma coisa. Ali sentado naquela arquibancada pequena do Guanabara, chegava aquela turminha mais antiga, né? Aqueles mais velhos lá, os coroas já para o pessoal. E todo mundo sentado lá, colocando seu meião, sua chuteira, aquela coisa todinha, e chegava o português. Isso, era o nosso craque. Uma bola
e com a coisa, né? Aí eu ficava olhando, mas esse cara não joga muito bem, não, mas ele era o dono da bola. Era o dono da bola, tinha que jogar, porra. Tu tinha que colocar o cara. Senão ele levava a bola. Jogando aquela coisinha pra lá e pra cá, parecia um boneco. Mas... E eu isso, lembrei disso, tu falando. Bom, e aí o time de handebol foi horrível, perdemos de todo mundo, mas eu fui o artilheiro do handebol, mesmo o time sendo ruim. Aí eu fui escolhido como atleta do ano. No ano seguinte eu fui o cara que levei a tocha olímpica do universitário. Isso etc. É uma honra, né? O quê? Especialmente com um time horrível que eles tinham, né? Passaram-se muitos anos, já jornalista, os Jogos Pan-Americanos aqui no Brasil, a tocha olímpica passando pela cidade. Aí o Serafim me chama, sabe, Dudu, vou escolher para um dos que vai conduzir a tocha. Isso é 2016. Por aí. Inclusive, Dudu, você vai concluir seu pensamento, mas essa passagem dessa tocha olímpica trouxe tanto desencontro, né? Teve coisa deselegante. Eu esqueci de falar isso no programa com o próprio Johnson, esteve aqui. O cara foi para a Olimpíada em 88 e não teve a oportunidade de carregar a tocha olímpica, né? Como outros grandes atletas do esporte amazonense. Enfim, mas... Por falta de conhecimento. É verdade. Bom, então eu fui o número 2, o número 1 foi o seu Amadeu, eu recebi dele, e estou falando do Pan-Americano. Já passei para o Zezinho. Isso é 2016, não foi? E aí foi 2016 e tal. E aí eu achei que eu já tinha feito o máximo, né? Aí veio a tocha olímpica, né, dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E aí me pediram o meu currículo, o Grupo Coca-Cola pediu meu currículo. Também umas 20 mil pessoas concorrendo. Das 20 mil pessoas, eu fui uma das 1.300 que foi escolhido para ganhar a tocha. E você ganhou a tocha, tem casa, que maravilha. Tá a minha, eu só não trouxe porque eu me lembrei dessa. Tem que passar dessa... isso para que a gente possa mostrar. E aí, e o que é melhor? Eu fui a pessoa que passou a tocha, presidente da Coca-Cola, né? E eu lembro que eu tinha um palco especial, vinha correndo, eu nem sabia como ia fazer isso. Entra aqui, Dudu, sobe aqui, aí tu vai passar para o tocha. E aí a pessoa perguntou, Dudu, qual o conselho que você dá ao senhor Jones, Jack Jones, uma coisa assim? Aí eu disse, rapaz, feche os olhos e deixe seu coração lhe conduzir. Bacana. Aí ele olhou aquilo, porra, aí foi aplaudido, tanto. Mas eu acho que aplaudiu porque dizia qualquer coisa, mas eu falei. Quando terminou a corrida, veio a emissária da Coca-Cola e disse, essa tocha é sua, pessoal. O presidente mandou lhe entregar. Que honra. À época, você podia comprar a tocha R$ 2.500. Eu não tinha dinheiro, por isso eu não comprei a minha. Eu corri também, tive a oportunidade junto com o Eduardo Piscininho, nós tivemos vocês merecem essa história. Mas que só o fato de correr com a tocha, tranquilo, nossa, foi uma coisa que conclui, né, nossa carreira ali como atleta. Aí é que eu estou dizendo, para nós que vivemos da modalidade, do esporte, eu nunca imaginei que há 45 anos atrás eu carreguei uma tocha. 20 anos depois, outra tocha. Então, eu acho que é um ciclo muito importante para nós que vivemos no esporte. Então, eu em todos os níveis não consegui ser atleta olímpico na vida, mas a minha contribuição está representada nas 3 tochas que eu conduzi. Verdade. Então, eu acho que isso é um ciclo de vida. Ah, terminou? Não. Vem muita coisa, porque se eu parar, morre, né? Eu não posso. Então, talvez só isso que eu pudesse acrescentar, porque tem 1 milhão de outras histórias, inclusive de oportunidade mesmo. E eu não sei como é que está o nosso tempo, vou contar mais uma só para terminar. Está na hora de terminar, né? Vou contar só mais uma. Vamos lá, segue aí. Eu trabalhava num programa de intercâmbio Brasil e Estados Unidos chamado Partners of Americas, um programa de Comunidade das Américas. E aí eu recebi aqui um atleta, olha o outro lá que é... Aí o cara me convidou para fazer um estágio nos Estados Unidos. E eu disse, eu vou se você fizer minha pós-graduação. Então eu vou fazer pós-graduação nos Estados Unidos, já jornalista e tal. Mas aí eu tinha que dar aula para criança de futebol. Tinha umas 300 crianças na escolinha lá em Martin, no Tennessee. E um dia eu vi um anúncio lá, né? Tornado de Dallas, pré-seleção. E aí eu disse, rapaz, vou tentar ser jogador aqui nessa terra. Aí eu botei a camisa do Brasil e fui para a fila, fui ao Tornado de Dallas,
em Dallas. Quando eu cheguei em Dallas, então uma fila imensa, 90% de estrangeiro, eu estou falando nos anos 70, pô, isso eles não jogavam nada. E aí o cara olhou, viu a camisa e disse, você é do Brasil? Eu sou, vem pra cá. E, resumindo, eu fui selecionado para jogar e tal. No dia que foram apresentar para o dono lá, estava lá, você é de onde? Argentina, Buenos Aires. Você é do Uruguai? Não, você é Venezuela, cara. Você é Brasil, Rio de Janeiro. Ele disse, no Amazonas. Ele, como? Amazonas? Estou lhe dizendo. Aí ele apresentou todo mundo e me chamou para assinar o contrato. Ele, como é que você fala inglês? A primeira pergunta, é o famoso preconceito, né? Aí eu inventei uma história para ele, disse, porque eu moro na tribo um pouco afastada de Manaus, e lá uns padres americanos me ensinaram inglês e tal. Mas você fala muito bem, para quem aprendeu. Não, foi difícil no início, mas depois fiquei na casa. Só ok. Vamos fazer um contrato com você com a seguinte condição. Eu tenho um documento disso, tá? Nós vamos lhe dar 30% a mais do que a gente vai pagar para todo mundo. Mas todo jogo você vai 24 horas antes e faz uma palestra para os garotos americanos o que é a Amazônia. Olha que bacana. E eu, durante um ano inteiro, que a temporada são 6 meses, os 6 meses eu ia fazer palestras sobre o Amazonas, etc. e tal. E os jornais diziam, Tornado de Dallas com um índio brasileiro aqui. Tá. Era muito legal, interessante, isso até porque eu ganhava mais. Então fui aprendendo o valor do Amazonas tem em relação às outras pessoas. E isso me fez uma projeção muito grande. Eu parei porque eu não era jogador de futebol mesmo. Uma coisa é jogar pelada, meu irmão. Outra coisa é ser jogador de futebol, irmão. Colocar uma chuteira. Pelo amor de Deus, movimentação tática é um saco. Eu doido para chutar a bola, o cara, posição 3, posição 5. Pelo amor de Deus, Jefferson. Cada qual no seu cada qual. Então, hoje, até compreendo melhor. Para nós, o jogador profissional não tem dia ruim, ele tem que estar todo dia bem. Não importa se o cara tem problema na família, não importa. Eu quero que ele jogue o que ele sabe jogar, pô. Então, foram experiências que me foram dando de conhecimento, que foram abrindo o horizonte, né? Até hoje tenho amigos daquela época. E isso me proporcionou uma emoção única. Lembrou? Então, vou lembrar uma coisa única. Nessa última eu paro. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu, meio vagabundo, né, saí com um monte de caboclinha americana, né? Tudo é caboclinha, a mesma coisa, caboclinha americana. Mas teve uma especial que eu me mantive junto com ela um bom tempo. Depois terminou o visto, naquela época era uma época especial no Brasil, os militares tinham que permitir que você ficasse ou não. Bom, voltei. Com 2 anos eu soube que minha filha tinha nascido. Né? E fiquei... Durante 10 anos consecutivos não consegui trazê-la para cá de jeito nenhum. Quando veio o advento da internet, fui para a internet com meus sobrinhos. Eu mobilizei a família toda para vir procurar, não achamos de jeito nenhum. Há um ano atrás, para exatamente um ano atrás, nós estamos em junho do ano passado, toco meu telefone dos Estados Unidos. Né? Aí uma pessoa da universidade que eu estudei, você é o Dudu, pois é, olha, estou com a tua filha aqui, tu não quer falar com ela? Aí eu desmaiei. Caramba, Dudu. 38 anos depois de procura intensa, encontro minha filha. E de lá para cá ter sido uma alegria, já sou até avô, que coisa linda, maravilhosa. Em dezembro agora eu vou para lá para conhecê-los pessoalmente. Então este também é um momento inusitado, porque você de alguma forma deixou uma semente, o que também é uma prova de que a mãe foi muito leal para mim, porque embora ela tenha casado com outra pessoa, ela não criou a filha contra o pai, né? E a minha filha, claro. A gente tem um relacionamento excelente. Não estamos pessoalmente, mas todos 2, 3 dias a gente está trocando figurinha. Eu mando coisa do Amazonas, ela me manda do Tennessee e tal. Mas essas são as sementes que você colhe da vida, meu irmão. Que legal. Né? Colhe da vida. E tudo, o homem lá em cima guiou os meus pais para chegar onde nós chegamos. Né? Mais uma vez eu digo, triste daquele que não acredita em uma força maior. Não importa o nome que você chama. Maomé, Buda, não importa. Existe uma energia que te conduz a certas coisas. Eu sou uma pessoa feliz, caminhado pelos meus pais, chegando onde eu cheguei. Que bacana. Não tenho o que reclamar, não, só chorar. Na verdade, feliz sou eu. Temos que fechar aqui a nossa entrevista. Tem que fechar. Mas feliz sou eu por ter recebido, ter tido a honra de receber você, né?
como eu já falei, pelo seu carisma, pelo seu conhecimento, a gente passaria o dia todinho aqui conversando, com certeza aqui. Então, se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar nosso canal, gente, tá bom? Para que a gente possa fazer entrevistas como essa aqui que estou fazendo com o Dudu. E vou ter que me despedir aqui do meu amigo. Te agradeço muito mesmo, agradeço inclusive ao Cid por ter entrado em contato com você, para nos chamar aqui para fazer uma entrevista. Tantas outras pessoas passaram por aqui. Com certeza essa entrevista vai ficar gravada, vai ficar rolando aí no YouTube através da Star TV, com o programa Fera dos Esportes. Então, microfone aberto para você se despedir, Dudu. Jefferson, é o seguinte, para algumas pessoas, a gente tem até uma certa dificuldade para falar, é normal, né? Porque depende o que está do outro lado. Uhum. Aqui eu estou em casa, pô. Então, eu acho que você me oportunizou de abrir o coração. Acho que quando você fala, assim como o meu amigo Ali fala, que vem um monte de palavras, você faz isso com o teu coração, fala a verdade. E eu acho que esse que é o caminho. Agradecer o convite, meu amigo Cid, fantástico. E você, pelo amor de Deus, muito mais tempo. Você é meu parceiro de muitos anos e tal. Não é a idade que nos faz. Não, para nós não temos idade, nós somos iguais, como sempre fomos, né? É difícil até de lembrar quando foi o começo da nossa amizade, tanto tempo que é. Então, muito obrigado, eu estou sempre à disposição. Vou mandar para você o negócio lá do Domingão do Faustão que você vai eu quero ver sim, quero ver sim. E se a gente pudesse compartilhar, eu queria que tu olhasse para ali junto comigo e dissesse como você se despede, ou como você, na realidade, entra nos programas que eu apresento, né? Que é daquela... Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar como eu gosto de encerrar. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. Tem mais. Salve, salve. Salve, salve, grande Zé. Obrigado, meu irmão, pela eu chance. que agradeço.